Falar sobre ainda essa abertura que deve ser confirmada daqui a pouquinho pelo governador João Dória. Está com a gente o Percival Maricato, que é presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Senhor Percival, muito bom dia para o senhor. Obrigado por atender nosso convite aqui. Pois não. Bom, imagino que a expectativa do setor tá grande, né, senhor Percival? Está grande, vai ser uma etapa muito difícil, né? A gente não sabe bem como é que vai se dar essa abertura, mas posso informar que muita gente não vai abrir e muita gente vai esperar dias melhores ou vai esperar que realmente saia alguma dessas linhas de crédito do governo. Foram várias anunciadas, mas nenhuma chegou na ponta, e os empresários, após 90 dias de portas fechadas, e com passivos diversos aumentando, eles estão sem condições de abrir. Muitos deles não têm condições de repor estoque, não estão dispostos a chamar funcionários para funcionar meio pano, que é o que vai ser obrigatório na reabertura. Então, quem tem algum capital vai reabrir normalmente, aos poucos vai se adequando, mas muita gente não vai conseguir reabrir se não houver financiamentos que permitam repor estoque, chamar funcionário, enfim, por toda a atividade para funcionar. Bom, imagino que já há um número talvez significativo de empresas, de bares, restaurantes que não vão abrir nunca mais mesmo, né? Que simplesmente quebraram. Imagino que o número não seja pequeno, né? Calculamos que no Brasil são 200 mil, atingindo 400 mil pequenos empresários e mais de 1.200.000 empregos. E continuam quebrando, porque muita gente fechou porque não tinha mais recursos, mas muita gente está fechando por causa dessa insegurança, porque vai ter que reabrir admitindo apenas 50% do público, o público está com medo, as pessoas estão fragilizadas economicamente e todos são unânimes, né, os economistas, em reconhecer que vai haver uma recessão, pelo menos até o fim do ano. Então, é tudo muito difícil. Como é que uma empresa que está depauperada financeiramente vai reabrir as portas com custo mais caro e com receita menor? Custo mais caro por causa dos protocolos de segurança. Receita menor porque só 50% é que vão poder entrar nos bares e restaurantes. Agora, qual seria solução é uma palavra muito forte, né? Acho que solução não tem mesmo. Mas qual seria o caminho alternativo? Porque a gente está num dilema enorme. E não é só em relação a restaurantes, bares e salões de beleza, que devem também ter autorização para abrir de forma parcial a partir de segunda-feira. Qual é a solução, né? Qual é o caminho mais razoável? Porque também abrir... eu entendo o problema, né? Tem bar que foi pensado para ter um salão com 100 pessoas. Se você obriga a ter 50 só, a conta não fecha mesmo. Por mais que você reduza pessoal, mude o seu cardápio, em alguns casos não há como você fechar essa conta, simples assim. Mas de outro lado também, autorizar que o bar e o restaurante reabra como se tudo fosse normal também parece impossível, né? Nós não somos a favor disso. Nós achamos que realmente a abertura tem que ser gradual, segura, responsável. Nada dessa coisa, abre as atividades econômicas, isso realmente é uma irresponsabilidade. O que nós achamos, o que eu estou sabendo simplesmente é relatando um fato. E esta reabertura, mas ela tem sim soluções de curto prazo, pelo menos, que é um dos financiamentos do governo ser de verdade, chegar na ponta. Menos pirotecnia, mais viabilidade, né? Os empresários não conseguem o dinheiro que é prometido e que teria chegado nos bancos. Os bancos não liberam. A segunda é o presidente assinar aquela medida provisória 936 que foi aprovada já no Congresso, está na mesa dele, e que essa também ajuda, porque ela permite nós mantermos uma parte dos funcionários trabalhando e outra em casa. Prorrogando-se aqueles contratos de trabalho como foi feito. Então isso ajuda, essas duas medidas são fundamentais. Então existe essa solução. A médio prazo e longo prazo vamos ter que enfrentar dificuldades mesmo, vai haver recessão, novo normal, muito mais critério de segurança, mas precisamos de um financiamento mínimo para repor estoque, para capital de giro, para chamar os funcionários. Essa é uma dos pleitos do setor.
Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o senhor Percival Maricato. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, daquelas promessas que foram feitas, as propostas que foram apresentadas pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro Paulo Guedes, de auxílio para pequenas e médias empresas, do governo se propondo a pagar parte dos salários de alguns funcionários, dependendo do tamanho da empresa, havia todo um percentual, uma tabela para, enfim, induzir o empresário a não demitir, né, convidar o empresário a não precisar demitir. Daquilo tudo que foi dito lá no começo da pandemia, nem foi tão no começo, demorou um bocado, inclusive, para o governo se manifestar nessa área econômica, mas daquilo tudo que foi dito, o que aconteceu de verdade? Olha, foram diversas linhas de crédito, né, que foram prometidas, todo mundo viu pelos jornais, foram anunciadas. Mas quando o empresário ia ao banco mesmo, ele não conseguia, porque os bancos exigiam garantias, cadastro impoluto, sócios também com cadastro limpo. Teve alguns que pediam coisas tipo assim, prova que votou nas últimas eleições. Enfim, tudo era feito para que o crédito não fosse liberado. E uma pesquisa interna aqui na Brasil São Paulo, eu sou presidente da Brasil São Paulo, ela chegou à conclusão que apenas 11,9% dos empresários tinham conseguido esses créditos. Esses créditos são fundamentais, porque a pequena empresa não tem reserva financeira, não tem acesso a créditos normais num banco. Então, 90 dias parados, sem faturar, o passivo correndo, aumentando, é evidente que a esta altura a maioria está toda bastante fragilizada. Esse é um problema, mas o fato é que se esses financiamentos, tem alguns novos aí que estão sendo anunciados, se eles chegarem em tempo, vão salvar coisa de centenas de restaurantes que a cada dia fecham algumas centenas no Brasil. E a gente está falando aqui de São Paulo em particular, o senhor é aqui de São Paulo, estamos falando para o Brasil inteiro, mas São Paulo, a gente comentava aqui no início, é uma capital gastronômica, né? Então, desnecessário dizer a importância de alguns espaços gastronômicos que misturam cultura, enfim, história. Aqui em São Paulo, senhor Percival, há casos de restaurantes históricos importantes, marcos da cidade, que correm risco sério de fechar as portas definitivamente? Olha, sim, muitos, e nós vamos ter um balanço disso talvez daqui a uns 10, 15 dias. Tem muitos aí que não sabem se fecham ou não fecham, mas a dificuldade é enorme. E você tem razão, isso é uma pena, porque São Paulo é uma capital gastronômica, a gastronomia é um dos prazeres das pessoas. Aliás, as pessoas descobriram também o quanto o bar é importante, né? Porque não havia essa avaliação de como é importante sentar na mesa de um bar, tomar um chopp, olho no olho, jogar conversa fora, como diria o nosso Adoniran Barbosa, reforçar amizades, paquerar, brincar, criticar, escalar a seleção brasileira, né? Criticar o time do outro, enfim, fofocar. Os bares eram uma alegria. Isso parece que a população está reconhecendo que o WhatsApp não substitui a questão da densidade humana, que se encontrar com pessoas, trocar opiniões, em ambientes agradáveis, coloridos, onde tem muita vida. Isso aí foi uma das vantagens dessa pandemia, uma das poucas, né, pontos positivos, foi a valorização tanto do restaurante como do bar, também como pequena empresa que gera emprego, tudo que às vezes não era avaliado corretamente. É verdade. Olha, tentando ver, é um esforço agora, né? Mas tentando ver o copo meio cheio, né? Já que o senhor falou desse alento, né? Digamos assim, né? Isso valoriza de fato o espaço do bar, do restaurante, né? Quando a gente não tem é que a gente percebe mesmo a importância que algo tinha na nossa vida. Mas pensando um pouco mais para que um dia vai passar a pandemia, eu acredito nisso. A gente não está ajudando em nada, né? O país não ajuda em nada, mas eu creio que um dia a pandemia vai dar um tempo aqui no Brasil. O que o senhor espera que vai sobrar disso tudo? Qual é a mudança essencial que vai acontecer na vida do bar, do restaurante, das casas noturnas, enfim? O que o senhor acha que dá para tirar de aprendizado disso tudo?
Olha, o aprendizado, na verdade, as pessoas já sabiam em parte isso, mas ficou reforçado a necessidade de você ter negócios enxutos, rentáveis, de você formar reservas financeiras, de você ter uma gestão eficiente, tudo isso, porque os que sobraram desses estabelecimentos foram os que conseguiram alguma coisa nesse sentido, né? Então, para o futuro, o que nós vamos ter é talvez um pouco mais de consciência, de solidariedade no setor, né? Entre fornecedores, locadores, bancos, prestadores de serviço, tudo isso é um novo futuro. Ou as pessoas se unem para realmente um ajudar o outro a sobreviver, porque no fundo todo mundo um sobrevive do outro, ou não haverá futuro, na verdade, porque não pode ser como foi antes. E haverá, num começo, maiores dificuldades por causa da recessão, né? Depois da pandemia ainda temos a recessão, e vamos trabalhar para alavancar não só o setor de bar e restaurante, mas também o de turismo em São Paulo, né? Que é das peças, um dos instrumentos de receita, né? Do governo, dos bares e restaurantes, dos hotéis. Tudo isso vai ter que ser alavancado, mas o futuro ele vai exigir mais gestão, maiores cuidados, e numa pandemia dessa, acho que ficou uma lição, né? Só que era muito mais importante lá no início ter feito um lockdown, um fechamento bem rigoroso para depois reabrir, do que ficar no meio termo aí. A gente tentou negociar com o Covid, né? Tentou negociar, a gente abriu um pouquinho, fechou alguns negócios, não fechou outros, e o que nós tivemos, o resultado parece não ter sido muito bom. Com certeza não foi, não. Com certeza não foi, não. Agora, falando do aprendizado ainda, senhor Percival, o senhor falou de estruturas mais enxutas, enfim, mais baratas. Comer fora nunca foi barato, né? Nunca foi barato. De um modo geral, comer fora aqui em São Paulo e no Brasil custa uma grana mesmo, né? Ainda mais levando em conta o poder aquisitivo do brasileiro. O senhor acha que isso tende a mudar? Quer dizer, os donos de restaurantes, na medida do possível, vão tentar tornar esses passeios mais possíveis para mais gente? Quer dizer, o preço do cardápio, de um modo geral, tende a cair ou é difícil dizer isso? Olha, eu acho que é um setor onde a concorrência é violentíssima, né? Numa situação normal, todo dia entram novos bares e restaurantes disputando a mesma clientela. Então, eu não acho que o problema seja dos bares e restaurantes, dos preços, porque tem para todos as possibilidades, todos os bolsos. Se o sujeito começa a cobrar um pouco a mais, o concorrente certamente acaba com ele. O que me parece é um problema econômico-social no Brasil, uma perversa distribuição de renda, né? Uma coisa horrorosa que nós não conseguimos lidar, que a solução seria uma estrutura mais justa, uma distribuição de renda, dos benefícios do desenvolvimento, porque para nós, donos de restaurante, isso que você está falando, na verdade, é o maior drama. Ou seja, talvez 5%, 10% da população possa passar na frente de um restaurante que seja minimamente sofisticado, né? E entrar e comer uma refeição, ou pelo menos à noite, e por prazer, né? Não por necessidade. Então, isso existe mesmo. Nós gostaríamos que fosse como Nova York, 70%, 80% da população tivesse recursos para sair, para entrar no restaurante para comer. Mas, infelizmente, tem esse problema estrutural, né, que nós também precisamos cuidar nesse futuro que você fala. E os restaurantes, eles têm que se virar mesmo, porque realmente o delivery, por exemplo, que vem para ficar, né, o pegue e leve, as pessoas vai ter home office, vai ter uma economia cada vez mais virtual, comunicação, marketing, enfim. Agora, eu garanto você que na área de bar e restaurante é um horror a concorrência, 30%, inclusive, fecha em menos de 2 anos, mesmo em situação de normalidade, né, devido à concorrência e o sujeito não se adequar.
É isso, não é fácil não. A gente vai ter que reaprender tudo de novo. Vamos começar quase que acho que nem sei se do zero, hein? Talvez um pouquinho abaixo do zero. Senhor Percival Maricato, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aqui em São Paulo, muito obrigado pela atenção aqui com o Manhã Bandeirantes, senhor Percival. Eu que agradeço, Agostinho. Boa sorte para todos nós, hein? Contigo. Depois a gente toma um chopp junto, tá? Tá bom. Tá certo.